Jó, capítulo 1, a partir do verso de número 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Havia um homem na terra de Uz, cujo seu nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os... Está escrito que, irmãos? Santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Amém? Não feche sua Bíblia, mas feche seus olhos, por favor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra. E nós, ó Pai, estamos diante da verdade, ó Pai, daquilo que nós chamamos de família. Nessa hora, ó Pai, enquanto igreja, que nos colocamos, ó Pai, diante da palavra do Senhor, mais uma vez nós te pedimos que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos dê sabedoria, ó Pai, que o Senhor nos dê compreensão da Tua palavra, Deus. Que os nossos olhos nessa noite sejam abertos, que os nossos ouvidos, ó Pai, sejam alargados para que a gente possa compreender a Tua verdade. Pai Santo, que nenhuma preocupação, que nenhuma ansiedade venha nos atrapalhar, ó Pai, de compreender a Tua palavra. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, mais uma vez, ilumina a nossa mente. Fala, Deus, que o Teu povo ouve, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa maior herança. A nossa maior herança. Meus irmãos, sem medo de errar, por mais que passe tempo, por mais que passem épocas, por mais que passem até milênios e talvez estações, eu e você temos a certeza, a convicção, eu e você estamos diante de um dos personagens mais importantes da Bíblia, diante de um dos personagens que mais tem abençoado vidas e corações através da sua história, através do seu testemunho, através de tudo aquilo que aconteceu na sua vida. A história de Jó, essa história tão conhecida, essa história tão enfatizada, tem inspirado muitos corações até o dia de hoje. Sabe, irmãos, nós precisamos ter a certeza e a convicção que o exemplo desse homem chamado Jó tem sido bálsamo para muitos corações. Talvez nós, como cristãos, passando por lutas nas nossas vidas, passando por dificuldades nas nossas vidas, enfrentando vales sombrios na nossa caminhada. Quando olhamos para o testemunho de Jó, para a vida de Jó, aquilo vem como um bálsamo para o coração de cada um de nós. Mas o que nós precisamos ter a certeza e a convicção nessa noite especial é que o exemplo de Jó tem sido, sim, conforto para muitos corações aflitos. Sabe? Talvez você se pegue na realidade de pensar e compreender que só você está passando por lutas.
que só você está enfrentando dificuldades, que só você está enfrentando problemas, que talvez a tribulação que se colocou diante de você, diante da sua vida, diante da sua família, é grande demais. Mas você abre a sua Bíblia no livro de Jó e compreende que talvez ela não seja tão grande assim. Mas o que eu e você precisamos entender e ter a convicção nessa noite é que o exemplo de Jó tem sido esperança, sim, para muitos corações que estão em desespero. Talvez muitas pessoas já disseram para você desistir da sua família. Talvez muitas pessoas já disseram para você desistir dos seus filhos. Talvez muitas pessoas já disseram para você que não há mais esperança para o cenário do qual você está vivendo. Mas você olha para a história de Jó e vê que Deus, de uma forma maravilhosa, encantadora e sublime, restaurou a vida, a casa, a saúde e os bens desse homem. E o Deus que fez no passado, Ele tem poder para fazer nos dias de hoje. Você crê nisso? Diga amém. Diante disso, meus irmãos, esse texto que está diante de nós nessa noite, que foi colocado diante de nós nessa noite, nos mostra a postura de um homem em relação ao nosso bem mais precioso. A postura de um homem, aqui você entenda homem, tanto como homem ou como mulher. A postura de uma pessoa comprometida com Deus diante de nossa maior herança, do nosso maior tesouro, que é a nossa família e os nossos filhos. E os nossos filhos. Então, diante dessa introdução, o que esse texto tem para dizer para nós nessa noite especial, iniciando essa série de mensagens sobre a família, sobre a nossa maior herança? Com a sua Bíblia aberta, considere as lições que esse texto tem para nós nessa noite. A primeira coisa que eu quero que você observe comigo, por favor, e o primeiro ponto da nossa reflexão, é que Jó foi um homem que não negociou aquilo que realmente importa. Vou repetir, irmãos. Jó foi um homem que não negociou aquilo que realmente importa. Olha o verso de número 2 e o verso de número 3 mais uma vez, que diz para nós: nasceram quantos filhos a Jó? 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 jumentas, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos do Oriente. Sabe, irmãos, a Bíblia vai dizer e deixar claro para nós que esse homem era um homem completamente diferente das pessoas da sua época. Jó era um ponto fora da curva. Jó era alguém que as pessoas, quando olhavam para ele, notavam a presença desse homem, a vida desse homem, o testemunho desse homem, tinham a plena convicção que ali estava alguém que era diferente. Jó era uma pessoa que ele era diferente da sua época, diferente do seu tempo, porque ele era um homem que era íntegro. E quando nós observamos o sentido da palavra íntegro, traz para nós a verdade de que ele era uma pessoa íntegra, comprometido com aquilo que fazia, comprometido com aquilo que ele colocava diante dos seus olhos, e mais do que tudo, ele era íntegro, porque ele era uma pessoa comprometida com Deus. Mas esse texto vai mostrar para nós também, e a vida de Jó vai mostrar para nós também, que ele era um homem reto. Não havia dificuldades no caminhar de Jó, em que ele balançava para a direita, para a esquerda. Não havia problemas no seu andar, em que as pessoas poderiam dizer: nossa, como Jó está pendendo um pouco para a direita, como Jó está pendendo um pouco para a esquerda. Mas, pelo contrário, meus irmãos, através da vida e do testemunho desse homem, as pessoas tinham convicção de que ele era um homem reto. Mas a vida de Jó e o testemunho de Jó vai mostrar para nós que ele era um homem temente a Deus. Sabe?
Muitas vezes a gente pensa que temer a Deus é ter medo de Deus. Muitas pessoas pensam que temer a Deus é você ter pavor de aproximar-se de um Deus que é tão santo. Mas através da vida e do testemunho desse homem, nós entendemos que temer a Deus é você andar piedosamente diante desse Deus. É você ter a convicção de que esse Deus é santo. É você ter a convicção de que esse Deus é poderoso. É ter a convicção de que esse Deus é alguém que requer compromisso daqueles que se dispõem a caminhar com Ele. Por isso, Jó era um homem temente a Deus. Então, diante dessa realidade da vida desse homem, a primeira lição que eu quero aprender com você aqui nesse primeiro ponto é que Jó foi alguém que soube priorizar o que de fato importa. Sabe, irmãos, quando nós paramos para refletir no tempo, na cultura e na realidade que eu e você vivenciamos nos dias de hoje, nós paramos para perceber que as coisas têm sido mais valorizadas do que as pessoas. As coisas, sim, isso que é palpável, isso que se estraga, isso que se acaba tem sido mais valorizado do que a vida, do que as pessoas. Se eu e você não nos apercebermos, nós não vamos entender a realidade de que os valores estão de fato invertidos. Alguém já disse e deixou claro para todos nós que o tripé da vida perfeita, de uma vida que a gente pode dizer, não, essa vida é sim uma vida perfeita, uma vida em que os valores são colocados no lugar certo, é você adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Vamos lá repetir? Amar a Deus, usar as coisas e amar as pessoas. Entretanto, na cultura de valores invertidos, do qual eu e você participamos e fazemos parte, vai dizer para nós, ou vai mostrar para nós, que as pessoas estão esquecendo de Deus, estão amando as coisas e usando as pessoas. E pode ter certeza, quando os valores que são importantes para nós começam a se distorcer, nós não vamos conseguir priorizar aquilo que de fato importa. E que nós precisamos guardar no nosso coração nessa noite, como ensino, como princípio para o nosso ser, para que a gente saia daqui com essa convicção, é que Jó ensina para mim e para você nessa noite, que a riqueza, ela não pode tirar de nós as nossas prioridades. Sabe, como é válido para todos nós alcançarmos os nossos objetivos na vida? Como é válido para cada um de nós alcançarmos aquilo que o nosso coração deseja? Mas isso se torna perigoso, irmãos, quando o alcançar dessas coisas nos leva a deixar de priorizar aquilo que de fato importa. Aquilo que de fato é importante, aquilo que de fato é relevante. Mas pare para perceber comigo que Jó nos ensina também que nenhum sucesso deve roubar o tempo dos nossos filhos. Você percebeu comigo que Jó era um homem pobre ou um homem rico? Pobre ou rico, irmãos? Rico. Mas você vai ver que ele priorizava a vida dos seus filhos. O cuidado dos seus filhos, o tempo com seus filhos, a realidade da vida dos seus filhos, sabe? Talvez a gente, na ânsia de buscar aquilo que é prioridade no nosso ser, aquilo que de fato é relevante para nós, aquilo que de fato importa para nós, a gente se esqueça do tempo que é devido aos nossos filhos. Mas o que nós precisamos entender, e a convicção que nós precisamos ter, é que Jó nos ensina que nenhum sucesso compensa o fracasso da nossa família. Sabe? A gente pode observar e ver muitas pessoas que tiveram muito sucesso na vida, que tiveram muitas riquezas na vida, que tiveram muitas posses na vida, irmãos. Mas essas posses e essas riquezas foram a custo de se perder a sua própria
família, de perder a sua própria casa, de perder os seus próprios filhos, de perder aquilo que é a nossa herança e o nosso bem mais precioso. Mas em meio a todas essas realidades, se você está comigo, diga amém. Nós precisamos entender que quando esses valores que o mundo apresenta para nós, as riquezas desse mundo apresenta para nós, se tornam mais importantes que nossos filhos, nós tomamos a atitude que Ló tomou. Gênesis capítulo 13 vai mostrar para nós, vai ilustrar para nós, que chegou um momento na vida de Abraão e Ló, do qual não dava mais para os dois caminharem juntos, porque a riqueza dos dois era tremenda. A riqueza dos dois era muito grande. Então, Abraão colocou diante de Ló a seguinte escolha. Tome a decisão. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para um lado, eu vou para o outro. E, de repente, Ló levantou seus olhos e olhou em direção às campinas de Sodoma e Gomorra. Talvez o que estava no seu coração era a percepção seguinte. Lá, eu vou ter muitas posses. Lá, o campo é verde para os meus bois comerem e se alimentarem. Lá, a minha família vai ser abençoada e eu vou ser mais rico ainda. Mas Ló se esqueceu de um detalhe. Ele estava levando a sua família para a terra da destruição. Para a terra da destruição. Porque, meus irmãos, nenhum sucesso nessa vida pode nos levar a esquecer da nossa família e levar cada um de nós a arruinar a nossa própria casa, aquilo que é a nossa herança, aquilo que nos é mais importante. Mas eu quero que você observe comigo nessa noite, por favor, o segundo ponto da nossa reflexão. Que esse texto vai mostrar para mim e para você que Jó foi um homem que investiu na unidade do seu lar. Ele foi um homem que, de fato, investiu na unidade do seu lar. Olha o verso de número 4 aí na sua Bíblia, por favor. Esse verso diz para nós: os filhos dele iam às casas um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e a beberem a comer e a beber com eles. Sabe, irmãos, a tarefa mais desafiadora que eu e você temos como pais, como filhos, como avós, como pessoas que se importam com a família, é manter a nossa família em unidade. É manter a nossa família em unidade. Porque eu e você estamos diante de uma realidade em que as pessoas se preocupam mais consigo do que com os outros. Nós vivemos um tempo em que a Bíblia vai dizer para nós que o amor está se esfriando. E quando nós nos preocupamos mais conosco do que com as outras pessoas, quando o amor começa a se esfriar, nós observamos aquilo que eu e você estamos vendo na televisão. Filho mata pai, pai mata filho, marido mata esposa mata marido, filhos são abandonados dia após dia, porque uma das coisas mais difíceis e a tarefa grandiosa que eu e você temos como povo de Deus nessa noite entender é a unidade que precisamos ter em nossa casa, em nossa família. Sabe, meus irmãos, nós precisamos compreender o quanto as pessoas têm se esquecido da importância da unidade. Eu não quero que você se choque com o testemunho que eu vou acabar de dar, mas lá na nossa cidade, uma notícia chocou a todos nós, porque nós ficamos sabendo, no bairro do qual a gente vive, que uma senhora estava sendo velada. Uma senhora acabou de morrer, estava sendo velada. Enquanto ela estava sendo velada, os seus filhos, pasmem vocês, estavam fazendo um churrasco. Enquanto ela estava sendo velada, os seus filhos estavam comemorando, não sabemos o quê.
Porque as pessoas têm perdido a noção, as pessoas têm perdido a consciência daquilo que é de fato importante para nós. E como é difícil eu e você mantermos a unidade na nossa família. Porque muitas das vezes nós pensamos mais em nós do que no outro. E a primeira lição que eu quero aprender com você, nesse segundo ponto, é que para manter seus filhos e sua família em unidade, Jó dedicou-se intensamente em colocar os seus filhos mais perto de Deus. Mais perto de Deus. Observe comigo, por favor, que Jó, ele se preocupava com a salvação dos seus filhos. Meus irmãos, eu quero a sua atenção nesse culto, a partir de agora, totalmente em mim. Jó se preocupava pela salvação dos seus filhos. Olha o verso de número 5, por favor. Porque esse verso diz assim para nós: quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e fazia o que, irmãos? Os santificava. Levantava de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus no seu coração. Sabe? É saudável e é completamente normal para cada um de nós, eu e você batalharmos, darmos tudo de nós, tudo aquilo que a gente tem para dar o melhor para os nossos filhos. Para proporcionar aos nossos filhos a melhor educação, para proporcionar aos nossos filhos o melhor transporte, para proporcionar aos nossos filhos o melhor lar que eles podem ter. Uma das coisas que nós, como pais, muitas das vezes carregamos no coração é a seguinte percepção: aquilo que eu não tive oportunidade de ter, os meus filhos terão. As dificuldades que eu passei, eu não quero que os meus filhos passem. Porque isso é normal, isso é comum, e isso é extremamente válido, irmãos. Mas o que a gente não pode esquecer de maneira nenhuma, e aquilo que é tão importante para nós, que a coisa mais significativa que os nossos filhos precisam é conhecer a Deus. É ter o conhecimento de Deus, é ter a salvação de Deus, é ter o encontro com Deus, é ser salvo por Jesus. Sabe? De que adianta, irmãos, o sucesso dos nossos filhos? Porque esse sucesso será um fracasso se eles não conhecerem a Deus. Sabe, irmãos, de que vale as conquistas dos nossos filhos se eles não forem remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro? Sabe, irmãos, de que vale todo o sucesso, a prosperidade, o trabalho, a evolução dos nossos filhos, se eles um dia forem para o inferno? De que vale, irmãos? Não vale absolutamente de nada. Porque a coisa mais importante que nós precisamos colocar diante dos nossos filhos é o conhecimento de Deus. É o conhecimento da pessoa de Deus, é o conhecimento da salvação de Deus. É o conhecimento de ter algo que transforme o coração deles, transforme a alma deles, irmãos. Eu sou pai, assim como muitos aqui. E o maior anseio do meu coração é ver todos os meus filhos salvos por Jesus. Salvos por Jesus. Tendo uma vida com Jesus, um compromisso com Jesus, sabe? O meu clamor nessa noite é que Deus não dê sossego para nenhum de nós que estamos aqui, enquanto não vermos os nossos filhos salvos. Enquanto não ver os nossos filhos diante dos pés do Senhor, que a gente não tenha sossego, irmãos. Que a gente não tenha sossego, algo que eu tenho carregado no meu coração e compartilhado com muitas mães dessa igreja, é que nós não geramos filhos para o inferno, irmãos. Nós não geramos filhos para Satanás, nós não geramos filhos para esse mundo, mas nós geramos filhos para Deus, para ser salvos por Deus, para ser remidos por Deus. Porque essa é a coisa mais importante, e a tarefa mais importante que nós temos como sacerdotes do nosso lar. É colocarmos os nossos filhos diante do conhecimento
de Deus. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós observamos, por exemplo, o sacerdote Eli, alguém que se preocupou tanto com as coisas de Deus, alguém que se preocupou tanto com o culto, com o relacionamento de Deus ou com Deus de outras pessoas. Talvez Eli aconselhou muitas mães, talvez Eli ajudou a muitos filhos a conhecerem a Deus, mas enquanto Eli cuidava das outras coisas, ele se esqueceu dos seus próprios filhos. Ele cuidou tanto dos filhos de outras pessoas, que ele esqueceu dos seus próprios filhos. E teve que ver os seus filhos se perdendo, porque ele deixou de cuidar dos seus filhos para cuidar mais de outras coisas. Sabe? Quando nós olhamos para o exemplo de Davi, homem segundo o coração de Deus, a Bíblia vai dizer para nós que Davi continuamente enchia os seus filhos de presente, irmãos. Mas em meio a encher os seus filhos de presente, Davi esqueceu que é mais importante a presença do que presente. É mais importante o relacionamento do que algo que você pode comprar na internet. É mais importante a presença do pai, a presença da mãe, a presença dos avós, o relacionamento, do que um presente que você pode comprar. Em meio a tão somente presenciar ou presentear os seus filhos, Davi perdeu muito dos seus filhos. Muito dos seus filhos. Porque ele não se preocupava com a salvação dos seus filhos. Irmãos, em nome de Jesus, saia daqui dessa noite se preocupando com a salvação dos seus filhos. Roupa é importante, conforto é importante, trabalho para eles é importante, mas a salvação da alma deles é mais do que importante. Você está comigo? Diga amém. Mas observe comigo, por favor, que Jó, ele era um homem que se colocava na brecha em favor dos seus filhos. Olha o verso de número 5, por favor, mais uma vez, o finalzinho, que vai dizer: levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de alguns filhos. Da maioria dos filhos, de uma parte dele, mas ele oferecia holocausto de acordo com o número de todos os filhos. E no final do versículo vai dizer para nós, você está com a sua Bíblia aberta ou acompanhando aqui, que Jó fazia isso de vez em quando. Que Jó fazia isso quando tinha uma campanha na igreja. Que Jó fazia isso quando percebia que seus filhos estavam desviando do Senhor. Mas o texto vai dizer para nós que Jó fazia isso continuamente, irmãos. Continuamente. Ele estava preocupado com a vida dos seus filhos, porque era alguém que se colocava na brecha por causa deles. Alguém já disse, e disse com muita propriedade, que a maior arma que existe nesse mundo é a arma chamada oração. Nada é mais poderoso nesse mundo do que a oração. Não por causa da oração em si, mas por causa do Deus do qual nós estamos nos dirigindo. Porque esse Deus é poderoso para restaurar, para salvar, para curar, para trazer de volta e para dar uma nova vida para os nossos filhos. Então eu e você precisamos ter a percepção de que a gente precisa se colocar na brecha por causa dos nossos filhos. Talvez, irmão ou irmão, você já desistiu até dos seus filhos. Talvez, irmã, irmão, avô e avó, talvez você olhe para eles e diga assim: não há mais jeito, não há solução. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você que não existe impossíveis para Deus. Não existem impossíveis para Deus. Se tem uma coisa que nós precisamos aprender, é colocar os nossos filhos no altar do Senhor e as suas causas. Talvez existam pessoas aqui
que tenham filhos com temperamentos diferentes, que tenham filhos que vivenciam mundos diferentes, realidades diferentes, trabalham em lugares diferentes, sabe? Nós precisamos entender o que eles estão passando. Qual é a causa que está afligindo o coração deles? Qual o problema que eles estão enfrentando? E, a partir disso, colocar isso diante do Senhor. Continuamente colocar isso diante do Senhor. Mas o que nós precisamos aprender nessa noite é como os pais de Sansão orar pelos nossos filhos antes mesmo deles nascerem. Antes mesmo deles nascerem, os pais de Sansão estavam orando por aquele menino. Às vezes a gente espera que a criança nasça para a gente apresentar a Deus, para começar orando por ele. Às vezes a gente espera que o filho seja gerado para que a gente comece a orar por ele. Mas Deus ensina para mim e para você que desde o ventre nós precisamos abençoar os nossos filhos. Porque os nossos filhos, eles são herança do Senhor. Mas nós precisamos aprender. Assim como aconteceu na vida do pastor Tim Simbala, um pastor batista do Brooklyn. Esse pastor, ele vivia um momento precioso na sua igreja. A igreja não parava de crescer, pessoas eram convertidas, pessoas estavam entendendo a verdade da palavra de Deus, mas de repente, irmãos, do nada, a filha dele chegou para ele e disse assim: papai, eu estou abandonando não só a igreja, mas eu estou abandonando Jesus. Eu não quero mais saber do Deus dos crentes. Eu não quero mais saber desse negócio do evangelho, desse negócio de igreja, desse negócio de vida com Deus. Eu estou largando tudo. E ela largou e foi embora. E de repente, irmãos, angustiado e aflito, muitas pessoas chegaram para o pastor Tim Simbala e disseram assim: esquece sua filha, olha para a igreja. Que bênção que está sendo o louvor, a pregação. A igreja está crescendo, talvez a gente compre até um outro prédio e esqueça a sua filha. Mas como você vai esquecer um filho, irmãos? Como você vai esquecer um filho? E aquele pastor angustiado, triste, em um culto, em uma vigília, alguns irmãos se levantaram e disseram assim: nós nunca oramos pela sua filha. Nós nunca intercedemos pela sua filha. E aquela igreja fez um momento de oração, um tempo de oração, e começaram a interceder, lágrimas caíram, rolaram pelo rosto, e o tempo passou. E de repente, passa-se alguns dias, e a porta dele recebe algumas batidas. Ele abre a porta, e diante dele estava a sua filha, que faz a seguinte pergunta: papai, o que aconteceu no dia tal, na hora tal? Porque eu fui tomado de uma convicção de pecado e de quanto eu precisava desse Jesus. Do quanto eu precisava desse Jesus. Porque não existem impossíveis para Deus. Não existem impossíveis para Deus. Mas, meus irmãos, eu quero concluir essa primeira reflexão sobre a família, trazendo duas aplicações para o nosso coração. De que maneira, e aqui eu me coloco junto com vocês, irmãos, de que maneira eu e você temos cuidado da nossa maior herança? De que forma eu e você temos cuidado dessas preciosidades tão benditas que nós temos? Mas a segunda aplicação para o nosso coração: qual é o tempo? Qual é o tempo? Nós temos investido na vida espiritual dos nossos filhos e na nossa família. Que tempo? O que me choca quando eu leio um texto desse, talvez os filhos de Jó eram crianças, talvez os filhos de Jó eram adolescentes, mas o que esse texto mostra para nós, o que a gente pode se aperceber, é que eles já eram pessoas crescidas. Mas ele nunca deixou de orar e interceder pelos seus filhos.
como nós estamos cuidando da nossa maior herança. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus dê graça para cada um de nós, para vermos os nossos filhos no altar do Senhor. Vamos orar? Se você pode, coloque-se de joelho onde você está, por favor. Pai Santo, louvado seja o seu nome, ó Deus. Mais uma vez, ó Pai, o Senhor nos dá a oportunidade de estar diante da Tua presença, Deus. Durante toda essa semana, Deus, nós clamamos, nós intercedemos, ó Pai, nós oramos pelos nossos filhos. E aqui estamos nós, ó Pai, diante, ó Pai, do Senhor de joelhos, ó Deus. Pais, avós, tios, tias, irmãos, filhos. O que nós queremos pedir ao Senhor nessa hora, ó Pai, é a salvação dos nossos filhos, ó Deus. O que nós queremos clamar ao Senhor agora, ó Pai, é a restauração da vida dos nossos filhos, ó Deus. O que nós te pedimos nessa hora, ó Pai, é que Satanás não tenha poder sobre os nossos filhos, ó Deus. O que nós, como igreja, clamamos ao Senhor, que aqueles que estão de pé, ó Pai, que o Senhor sustente para que eles não caiam, ó Deus. Para que eles continuem firmes no Senhor, para que eles continuem caminhando com o Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, tira a venda dos olhos dos nossos filhos, ó Deus. Tira, ó Pai, toda a opressão, toda a ação de Satanás, ó Pai, que quer levá-los, ó Deus, à destruição. Pai, perdoa cada um de nós, ó Deus, a começar por mim. Por às vezes, ó Pai, priorizar tantas outras coisas do que, ó Pai, a vida espiritual dos nossos filhos, ó Deus. Ó Jesus, nossos filhos precisam do Senhor, Deus. Nossos filhos precisam da Tua presença. Nossos filhos precisam, ó Deus, da presença e da graça do Senhor. Nessa hora nós queremos orar pelos afastados dessa igreja, Deus. Para aqueles que um dia decidiram, ó Pai, abandonar o Senhor, largar ao Senhor. Aonde eles estiverem, ó Deus, que Teu Espírito ministre o coração deles. Que Teu Espírito ministre a vida deles. Que Teu Espírito vai de encontro à vida deles, Senhor. Salva os nossos filhos para a honra e glória do Teu santo nome, ó Deus. Nós estamos aqui na certeza e na convicção que nós veremos milagres, ó Pai, na vida dos nossos filhos, ó Deus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, na certeza de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, de que o Senhor faz grandes coisas, e de que o Senhor tem ouvido as nossas vozes, ó Deus. Nós Te agradecemos, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Amém.